Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Diana Barbosa de Loucena, trazendo mais dicas para vocês que vão fazer o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então a gente vai continuar a correção da prova de português, a prova que eu disponibilizei no vídeo anterior. E pedi para vocês fazerem a prova e depois eu ia vir corrigindo as questões de português e de matemática. Já tem 2 vídeos com as correções de português e aí eu vou dar continuidade às questões de português. Só que nesse vídeo eu quero abrir uma aspas aqui para o vídeo anterior, que eu corrigi a questão número 7, só que eu corrigi de uma maneira errada. Então agora eu vou corrigir a questão número 7 novamente da forma correta. A questão número 7, ela diz assim: a palavra destacada em há escritores talentosos que se queixam dos tormentos e da angústias inerente ao processo de criação. Então a palavra destacada é inerentes. E o que a gente entende nessa questão? Que tem escritores talentosos, eles se queixam tanto dos tormentos quanto das angústias inerentes ao processo de criação, ou seja, que é por causa, os tormentos ele vem por causa desse processo de criação, tanto os tormentos quanto a angústia, eles vêm por causa. Então, esse inerentes, no meu ponto de vista, eu trocaria por causa, mas não tem essa alternativa. E ele quer um sinônimo. Gente, quando eu estudava para concurso, sinônimo, ele é algo que você tem que ler, você tem que procurar no dicionário. Então, assim, o que eu faço? Quando eu tô lendo qualquer coisa e aparece uma palavra que eu não conheço, eu grifo ela e pesquiso no dicionário o significado dessa palavra. Isso me ajuda muito a conhecer mais palavras, porque pra gente responder questões como essa, a gente tem que ter um conhecimento amplo sobre várias palavras. Então, a gente tem a alternativa acrescidos. Então, os tormentos e angústias foram acrescidos ao processo de criação? Não, eles foram por causa do processo de criação. Então, primeiro veio o processo de criação e depois veio o tormento e a angústia. Só que não foram acrescidos ao processo, não foi uma adição ao processo de criação, não, foi mais uma circunstância do processo de criação. Alternativa B, alheios. Alheios significa diferentes, diferentes ao processo de criação, não, foi por causa do processo de criação. Diversos, diversos é a mesma coisa de alheios, é diferente? Não. Então eu tinha falado essa alternativa, mas essa alternativa tá errado. Se pedisse o antônimo, aí sim poderia ser alheio, poderia ser diverso, tá? Mas não foi isso que pediu um sinônimo. Emprega no sentido de, o sentido de é um sinônimo, tá, gente? E a alternativa D, intrínsecos. E essa é a alternativa correta. Foram intrínsecos ao processo de criação. E a alternativa E é inadequados ao processo de criação? Não, é por causa do processo de criação. Então eu peguei aqui no dicionário o que significa a palavra intrínsecos e tá aqui. Intrínseco, que faz parte ou constitui da essência, a natureza de algo, que é próprio de algo ou que é inerente a algo. Então você vê aqui, ó, inerente. Ele pode ser trocado por intrínseco, é um sinônimo de intrínseco, é um sinônimo de inerentes, tá bom, gente? Então teria mais que conhecer as palavras mesmo. Mas aí você já poderia eliminar a alternativa B, a C e a E, porque elas são alheios, diversos ou inadequados. Você ficaria em dúvida entre acrescidos ou intrínsecos, tá bom, gente? E aí a gente tinha parado na alternativa 10. A alternativa 10, ela diz: considere os sentidos estabelecidos pelos vocábulos em destaque nas passagens do texto. E aí ele vai perguntar se aquilo ali é consequência, se é alternância, se é finalidade, se é conformidade, se é causa, se é finalidade. Se você ainda tem dificuldade nisso, você precisa estudar isso. A dica que eu posso dar é que para a banca VUNESP, tá, gente? Geralmente, não é regra, mas geralmente é o que acontece. Quando você tem a palavra para, ela é finalidade. E aí, como você vai saber se é uma finalidade? Se você trocar essa palavra para por a fim de separado, você vai ter a fim de isso, a fim daquilo, isso é uma finalidade. Então, você vai saber que é uma finalidade.
Você também tem o porquê, que é uma causa. Sempre que tiver porquê, porquê junto ou porquê separado, sem acento, isso é causa, tá, gente? Geralmente, tá? Não é regra. Sempre que você tiver mais, porém, isso daqui vai ser, deixa eu ver se tem aqui, vai ser uma oposição, tá? Então é só você decorar algumas coisas que você vai conseguir. Mas para fazer uma questão dessa, você tem que saber o sentido. Então aqui tá dizendo no primeiro parágrafo. Gente, desculpa porque eu tô um pouco gripada, tá? Foi tão grande o prazer de contar aquelas histórias que, e é o que tá sublinhado, tá em negrito, que senti ódio de mim mesmo por ter vivido meio século sem escrever livros. Então, o que você entende? Você volta o texto. Então, ele só sentiu ódio por causa de ter sido tão grande contar aquelas histórias. Então, primeiro, ele sentiu o prazer de contar aquelas histórias e depois ele sentiu ódio. Então, isso é uma consequência. É uma consequência. Então, por causa dele ter sentido prazer em contar aquelas histórias, que ele sentiu ódio. Esse que, ele representa uma consequência, tá? No segundo parágrafo que tá aqui na prova. Para mim, o que eu escrevesse seria facilmente comparado com Machado de Assis, Goiol, Faulkner, Joyce, Puskin e Turgenev. Gente, eu não conheço esses escritores, desculpa aí quem é fã, mas eu não sei falar esses nomes, tá bom? Ou Dante, então assim, ou, a palavra que tá grifada é ou, e ou, ela é alternância. Gente, ou, geralmente, quase sempre, a palavra ou vai ser uma alternância, tá? Alternância. Desculpa ver a letra aqui, mas vai ser uma alternância. Você faz um resumo melhorzinho na sua casa aí. Mas então, para sempre vai ser finalidade, quase sempre, tá? Porque junto ou separado geralmente é causa, mas porém é uma oposição. E ou vai ser uma alternância. Então, mesmo que você não soubesse o que, você conseguiria acertar essa questão por causa do ou. Ou isso, ou aquilo, isso é sempre uma alternância. Então, a única alternativa que tem alternância no final é a alternativa A. Porque A diz consequência e alternância, que é a alternativa correta. Letra B, alternância e finalidade. Note que ele falou na questão, no contexto em que são empregados os vocábulos em destaque, que e ou estabelecem respectivamente. Tome cuidado com essa palavra. Respectivamente significa na ordem, nessa ordem. Então, primeiro é o que e depois é o ou. Então, o que aqui? Ele poderia ser só consequência, alternância, conformidade, causa ou finalidade. Não é para, então não é finalidade. Então, você já eliminaria a alternativa E. Você ficaria entre dúvida se é uma causa ou se é uma consequência. A alternância não poderia ser de forma nenhuma e uma conformidade também não cabe nesse caso. E aí você iria para a segunda opção, que é alternância. A alternância só vai ter na alternativa A, porque depois é finalidade, consequência, conformidade e causa. Então não tinha como errar essa questão, porque o ou sempre vai ser alternância, tá bom, gente? A gente vai para a questão número 11. Vou apagar aqui. Questão número 11. Nesse momento, sou invadido por uma sensação de felicidade plena, que vai e volta por vários dias. Isso está no 11º parágrafo.
Após o acréscimo das vírgulas, a frase permanece pontuada corretamente, conforme a norma padrão da língua portuguesa. Essa é uma questão mais difícil, você vai ter que saber algumas regras. E eu vou explicar agora sobre pontuação, o básico, tá bom, gente? Mas é sempre bom vocês procurarem estudar sobre vírgula, travessões e aspas. E 2 pontos, geralmente é o que cai nas provas, tá? Então, a primeira regra, você vai ter o sujeito, depois o verbo e depois o complemento. Ixi, não deu pra vocês enxergarem. Peraí. Ou mais pra baixo. Complemento. Então, não pode separar por vírgula o sujeito do verbo ou o verbo do seu complemento. Diana, mas o que é verbo? Verbo geralmente não é regra, então você tem que estudar português. Eu vou falar como eu entendo, eu não sou professora, tá, gente? Como eu entendo para fazer a prova. Geralmente o verbo, ele é ação. Por exemplo, João comprou. Então, o verbo vai ser o comprou. Você está fazendo a ação de comprar. Então, João comprou. Comprou. Arroz. João comprou arroz. Quem é o verbo? Comprar. Então, esse daqui é o verbo. Eu não posso colocar uma vírgula aqui, ó. João, vírgula, comprou, vírgula, arroz. Não, gente, porque a gente não fala assim. A gente fala, João comprou arroz. É o jeito que a gente fala. A gente já fala seguidamente. Então, você não pode separar o sujeito do verbo ou do seu complemento. Salvo se você quiser deslocar alguma frase. Então, eu posso colocar assim... João comprou... Aí eu posso escrever aqui, com dinheiro, arroz. Então aqui, ó, esse com dinheiro, eu desloquei ele. Eu peguei ele que seria aqui no final da frase e eu coloquei ele no meio da frase. Para fazer isso, eu preciso usar 2 vírgulas. Uma antes da frase que está deslocada e uma depois da frase que está deslocada. Então, se não tem 2 vírgulas, não é deslocamento. Então, vocês vão ficar lá, ó, João comprou arroz com dinheiro. Essa seria a frase correta. Porém, eu desloquei ela e aí ficou, João comprou com dinheiro arroz. Então, é assim que funciona a vírgula. Gente, é simples. Mas aí você vai falar, Diana, mas as frases não é tão fácil como essa, comprou arroz, isso aí todo mundo saberia. Mas você tem que usar essa lógica. Então a gente vai para a questão. Ó, 11. Nesse momento, sou invadido por uma sensação de felicidade plena que vai e volta por vários dias. Então ele vai colocar várias vírgulas. Então ele vai colocar, nesse momento... vírgula, sou invadido por uma sensação de felicidade plena, que vai e volta por vários dias. A gente vai começar pela alternativa B. Nesse momento, sou é o sujeito. Quem é invadido? Ele. Eu sou invadido. Então, invadido é o verbo. Então, eu sou invadido, é uma ação. Eu sou invadido eu sou invadido pelo quê? Pelo que é o complemento. Então, por uma sensação de felicidade plena é o complemento. Então, gente,
Essa frase aqui, ela não pode... Ó, a gente vai achar primeiro o verbo, então eu vou reescrever a frase aqui para vocês. Sou invadido por uma sensação de felicidade plena. Não sei se vai dar pra enxergar com essa tinta verde, mas assim. Essa é a frase. Ela tem um sentido completo. O resto é tudo coisas que foram acrescentadas. Então, nesse momento é um advérbio. O advérbio curto, ele pode ser separado por vírgula, tá? É mais uma regra. Que vai e volta por vários dias. Se não tivesse a frase não tivesse esse que vai e volta por vários dias, mesmo assim, essa frase aqui teria um sentido. Sou invadido por uma sensação de felicidade plena. Invadido é o verbo, tá, gente? E quem é invadido por alguma coisa. Então, por alguma coisa é o complemento. Pelo que ele é invadido? Por uma sensação de felicidade plena. Tudo isso aqui é o complemento do verbo. Esse verbo, ele pede complemento, porque quando a gente faz uma pergunta, quem é invadido por alguma coisa. Se teve esse por alguma coisa, ele pede o complemento, então o complemento não pode ser separado por vírgula. E sou é o sujeito, tá? O sou é o sujeito, ele está dizendo que ele é invadido por uma sensação de felicidade plena. Então, o sou é o sujeito. Aí você fala assim, nossa, mas isso é muito difícil. Tenta, no começo, tem diferença entre sujeito e substantivo, tá, gente? Tem uma diferença enorme. Mas nesse caso, você poderia ter pensado, isso aqui é o sujeito é parecido com o substantivo. Tenta meio que memorizar isso na sua cabeça. Eu sei que os professores, eles não indicam isso, mas é como eu faço e por isso que eu consigo acertar as questões, tá? E eu sei que eu tenho muito mais a aprender em português. O português era uma das matérias que eu tinha mais dificuldade e aí com o tempo eu fui melhorando, tá? Então, sou invadido por uma... Então, aqui, na alternativa B, nesse momento, sou. O sou é sujeito, ele não pode ser separado por vírgula, já está errado. A alternativa C, nesse momento, sou invadido, vírgula, por. O por, ele é complemento do verbo, ele não pode ser separado por vírgula, a alternativa C está incorreta. A alternativa D, nesse momento, sou invadido, vírgula. Não, você vai ver que não tem outra vírgula, tá? Tem outra vírgula, por uma sensação de felicidade. Então, você poderia pensar que esse por uma sensação de felicidade, ele é um deslocamento. Mas aí, então, o deslocamento, o que você faz? Você lê sem ele a frase para ver se ela tem sentido. Então, tirando tudo que está entre duas vírgulas, eu vou ler. Nesse sentido, sou invadido, plena que vai e volta por vários dias. Então, não teve um sentido. Para você saber se a frase está deslocada lá do final, que ela está entre duas vírgulas, você vai ler o texto, riscando essa parte que está entre duas vírgulas. E se fizer um sentido para você, é porque a alternativa está correta. Se ela não fizer sentido, ela está incorreta. De qualquer forma, por uma sensação de felicidade plena, seria um complemento do verbo e não pode ser separado por vírgula. Aí a alternativa E, nesse momento sou invadido por. Aí já tem outra vírgula aí, gente. E aí eu vou ler sem essa parte que está entre duas vírgulas. Então assim, nesse momento sou invadido por, que vai e volta por vários dias. Também não tem sentido. Só sobraria a alternativa A se você soubesse essas regras simples. Entre duas vírgulas é texto deslocado. Se tiver sentido, excluindo esse texto. Senão, não é texto deslocado. E o sujeito, o verbo e o seu complemento não podem ser separados por vírgulas, salvo se tiver aí
esse deslocamento que tiver entre eles, mas aí é só você retirar, ler sem o deslocamento e se fizer sentido, tá certo. Eu não sei se eu consegui ser clara, mas isso aqui já é um pontapé para você pesquisar mais sobre pontuação, porque sempre cai uma questão de pontuação na sua prova, tá bom? Então procure estudar sobre isso e entender da sua maneira que vai dar certo. Esse vídeo ele já tá ficando longo, então a questão 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 eu vou explicar no próximo vídeo, tá bom, gente? Espero ter ajudado vocês. Não deixe de curtir se você gostou da explicação. Não deixe de compartilhar e de se inscrever no meu canal. E até o próximo vídeo. Eu espero ter ajudado vocês. Tchau!